Graças a Deus. Que bom que você está aí. Coisa rica. Abra a sua palavra, a palavra de Deus. Abra aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E nós vamos continuar aqui no capítulo 6, e nós vamos continuar a partir do versículo 12. Na semana passada, está lá no YouTube, você pode, nós lemos e meditamos do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 11. Agora nós vamos começar, vamos do 12 até o versículo 20. Terminamos o capítulo 6. E esse capítulo 6... ele está, não só o capítulo 6, mas o capítulo 5 e o 6, ele está tratando de problemas graves da igreja, não é? Da igreja. E quais são esses problemas aqui? Bom, logo no capítulo 5, versículo 1, ele diz lá, olha, ouve-se dizer que na igreja de Corinto tem imoralidades. Tem imoralidades. Veja, na igreja evangélica de Corinto tinha imoralidades. E aí ele pega uma imoralidade que é absurda para dizer, vocês estão orgulhosos com essas coisas, vocês estão ainda cheios de jactância, cheios de soberba, vocês estão achando que vocês são rei da cocada. Não, mas nós somos de Deus, nós somos de Cristo, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus é por nós, e vocês estão cheios e permitindo que essas imoralidades permeiem, passeiem e vivam no meio da igreja. E aí ele vai falar de uma imoralidade, e aqui estava produzindo asco em Paulo, e Paulo estava bravo, e aí ele trata desse problema. Para você saber mais, você leia aqui no início do capítulo 5. E aí ele vem tratando sobre essa coisa, e quando ele fala de imoralidades, a imoralidade não é só uma questão de impureza, de prática, sujeira no corpo, necessariamente. Existem muitas formas de imoralidade, uma coisa imoral. E aí ele mesmo vai dizer, olha só, já em a carta vos disse que não é se associasseis com os impuros. Então, a impureza que tem a ver com pecado sexual é uma imoralidade. Não é só. Ah lá, refiro-me também, versículo 10, não provavelmente os impuros deste mundo, ou os avarentos. Avareza também é uma imoralidade, porque a avareza é você acreditar e confiar mais nos seus bens, no seu tesouro terrestre, no dinheiro, do que você confiar em Deus. Quem é que te mantém? É o teu salário? Quem é que te mantém? É a tua aposentadoria gorda? O que é que te mantém? É porque você é concursado? O que é que te sustenta? É porque você tem uma poupança, uma economia, isso? Então você está confiado nisso? Isso é avareza. E uma das maneiras de manifestar a avareza é você não sendo generoso, não é voluntarioso, você não é contribuinte, você não é ofertante, muito menos dizimista. Então isso é forma. Quando alguém briga com a questão de dízimos e oferta, é porque no fundo ele está brigando com a avareza que lateja dentro dele. Só que a avareza, diz o texto da palavra, é imoralidade. Roubar é imoralidade, idolatria é imoralidade, maldizer é imoralidade, beberrão, roubador. E diz que essas coisas são marcas de pessoas que não têm Jesus e que não vão herdar o reino dos céus. No capítulo 6, Paulo continua tratando dessa questão de imoralidade, e ele vai falar sobre irmão brigando com irmão levando outro irmão diante de juiz incrédulo. A situação é a seguinte, suponhamos, eu sou o crente e eu tenho uma questão com o Zebedeu das Couves, outro crente. E aí eu não me acerto com o Zebedeu das Couves. E aí a gente faz o quê? Nossa causa vai ser julgada pelo juiz. Qual juiz? Um juiz incrédulo? Um juiz que não tem Jesus? Eu, crente, o outro é crente. Paulo vai dizer que só o haver discordância, só o haver litígio entre irmãos, já é completa derrota. Antes a gente sofreu a perda. E não.
está perdido, deixa para lá, Deus abençoe aquele irmão, não vamos envergonhar o nome de Cristo, porque é uma vergonha para o nome de Jesus Cristo que irmãos em Cristo não se ajeitem, não se perdoem, que algum irmão em Cristo seja injusto e pratique injustiça, dê calote no outro irmão, né? Engane o outro irmão. Isso não é coisa de crente é sim, sim, não, não. Se eu comprei o carro, eu pago o carro, pô. Eu não vou ficar enroscando, não. Se eu falei que eu vou comprar, e agora eu tenho que pagar. Agora eu falo que compro, falo que pago, mas não vou pagar. Pô, isso é injustiça. Ou qualquer outra coisa. A nossa palavra tem que ser mais forte do que qualquer papel, qualquer assinatura. Pois bem, e aí, no versículo 12, que é o texto que nós estamos entrando agora, no versículo 12, Paulo começa com uma máxima maravilhosa, que ele vai repetir no capítulo 10. E diz assim no versículo 12 do capítulo 6 de 1ª carta aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas. Tudo está liberado para mim. Posso tudo. Todas as coisas me são lícitas, vírgula, mas nem todas convêm. Essa é uma máxima fantástica que já coloca. Se você deixar o dedinho aí no capítulo 6 e der uma passadinha no capítulo 10, versículo 23, vamos lá, ele repete isso. E diz lá, só que ele repete e faz um pequeno adendo. Ele diz assim, todas as coisas são lícitas, versículo 23, do capítulo 10 agora. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então veja, no capítulo 10, versículo 23, ele vai dizer que, olha, as coisas me são permitidas, mas elas nem sempre edificam. Então, se elas não edificam, para que elas me servem? Olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. E mais do que isso, versículo 12, aí você volta para 1 Coríntios capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, todas não convêm, nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Interessante, não? Todas as coisas. Ah, você pode? Pode. Uma vez eu estava no interior de Goiás, eu era muito no osso ainda, e eu trabalhava fazendo topografia, medição de fazenda e terra, e assim por diante. E eu trabalhava medindo e tinha um peão que trabalhava carregando as miras e os negócios. E eu olhava pela minha luneta lá, do meu teodolito, olhava lá e ele estava lá segurando, mas ele estava fumando. Ele sempre estava fumando. E no segundo dia, o cigarro acabou. O cigarro, papelzinho, essa porcaria, acabou. E aí eu olhei pela luneta, eu estou vendo ele abaixado, ele pegando assim um papel lá, não era papel não, era uma palha, pegou uma palha lá de um milharal, pegou uma palha, deu uma enrolada e falei assim, ué, mas esse cara está fazendo um cigarro? Ué, mas ele trouxe rolo de fumo para fazer aquele espito? Não, ele tinha pegado esterco de vaca. Ele viu lá um esterco de vaca e botou assim na folhinha, enrolou aquela folha e fumou aquele negócio. Eu olhei para aquilo e falei, coitado, o que é aquilo? O cara está fumando esterco de boi, o que é isso? Tá bom, passou, continuei o trabalho todo. Quando chegou de noite, lugar onde nós íamos pousar, no rancho lá onde nós íamos pousar, começamos a conversar e ele puxou o assunto das coisas de Deus e falou assim, esse negócio de crente não pode nada, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode isso. Crente não é livre. Olha, ele veio com esse papo. Crente não é livre. Eu peguei, rapaz, bom você falar esse assunto. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se você quiser largar de fumar hoje, agora, se você falar assim, não fumo mais, agora, você dá conta?
Você pode, você é livre sobre as suas ações, ou você é escravo do foguinho na boca, da fumacinha. Agora tá até moderno, né? Tem uns troços eletrônicos que o pessoal dizia que não faz mal, faz pior do que o outro, pior. Né? Aí o pessoal falou, que troços? Maria Fumaça, que fica lá, né? Trem fantasma. Que é o quê? Você consegue largar isso e dizer, nunca mais eu vou fumar? Ou então, eu não fumo. Você consegue? Aí ele disse assim para mim, com muita sinceridade, ele pegou e falou assim, não, eu não, se eu quiser parar de fumar, hoje eu não consigo parar de fumar. Aí eu olhei para ele assim, bem você falou, bem verdade você disse. Porque hoje à tarde, eu olhando pela minha luneta, mirando você lá no canto, você abaixou lá no meio do mato e você pegou um trocinho lá qualquer e botou esterco de vaca. Você não tinha cigarro e você falou, eu estava precisando de um cigarro, mas não tinha, então eu botei lá o esterco de vaca. Eu peguei, cara, você fumou esterco de vaca? Qual de nós dois é mais escravo? Porque, lembrei do versículo, todas as coisas me são lícitas. Isto é, se eu hoje aqui quiser fumar, eu pego esse pito aí e eu fumo. Não tem nada de problema, fumei, deixa eu lá. Se eu quiser fumar, eu estou livre para fazer. Mas você não está livre para deixar, não é? O escravo não sou eu. Como é que é proibido ao crente? Não, não é proibido ao crente. Mas essas coisas não convêm. Olha que vergonha você... Olha que vexatório, que humilhante você fazer um pito, um cigarro de palha, não do fumo de rolo, mas você fazer um cigarro de palha de estrume de vaca. Rapaz, isso é uma vergonha, você não acha? Olha que coisa humilhante. Deus não nos chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Aí fui conversando com ele, falando das coisas dele, ficou parado, pensando. Exatamente no texto que diz, todas as coisas me são lícitas. Eu posso, mas nem todas convêm. E se você pensar nisso, em todas as áreas da nossa vida, tudo esse texto tem a ver. O que é que não convém? Não convém que um cigarro me domine, não convém que uma comida me domine, não convém que um refrigerante me domine, não convém que bebida alcoólica me domine, não convém que roupas, festas, drogas, qualquer coisa me domine. Não posso viver sem isso. Não dou conta de viver sem isso. Sem isso eu não posso passar. Eu não aguento. Eu tenho que. Você tem que? Eu não posso passar sem tomar café. Eu não posso passar sem tomar Coca-Cola. Eu não posso passar sem tomar qualquer coisa. Entendeu? Eu estou usando essas coisas como sintomas. Eu bebo Coca-Cola. Mas na hora que eu quiser, eu bebo. Na hora que eu não quiser, eu não bebo. Eu bebo, eu como. Mas o que vai de comida? Como é que é o negócio? Tanto é, olha o versículo 13. Então no 12, você tem que pensar, eu sou livre. O Senhor nos chamou para a liberdade, mas tem coisas que não convêm. Tem coisas que estragam, tem coisas que dominam e que dão mau testemunho. E outra, tem coisas que querem nos escravizar, nos dominar. Não. Sou livre. Eu sou livre, essas coisas não me dominam. Aí é gostoso quando você faz jejum de algumas coisas. Quando a gente faz jejum de algumas coisas. E quando a gente diz assim, essa coisa que eu não posso passar, sem... Aí o jejum é bom, porque vai te agoniar. Você fala assim, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola, vou ficar sem comer carne, vou ficar sem... Porque isso me domina e eu não tenho tempo para as coisas de Deus. O que é que realmente me domina? Eu conheci gente que era crente, mas quando o seu time de futebol tinha jogo no horário do culto, ele ia assistir o jogo. E não ia para o culto. Aliás, eu conheci gente que dizia que era pastor, que quando o time dele ia jogar, ele não ia para a reunião de oração. Por raio. O que é que te domina?
Não, mas o que tem a ver o futebol? Futebol é legal. Qual é o problema? Todas as coisas são lícitas. Não tem problema nenhum. Pode torcer pro time A, B, C, D, F, G. Pode torcer para quem você quiser, pô. Né? Aqui no final da Copa, aqui tinha gente aqui em casa torcendo pela Argentina e tinha gente abominando a Argentina. Foi difícil o negócio. Né? Alguns torciam para a França, outros, aliás, tinha gente tinha de tudo. Você pode torcer pelo que você quiser. O que é que te domina? Porque aqui diz: não me deixarei ser dominado por ninguém, por nada, por nenhuma coisa. E aí, versículo 13, Paulo vai dizer: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Legal, tá certo, tá jóia, é isso mesmo. Mas o que é que você bota para dentro? E são os alimentos que te governam? Que tipo de comida? É interessante ele falar isso. Você pode comer? Pode. Agora, nem tudo convém. Mais na frente, nós vamos chegar lá, Paulo vai falar sobre comida sacrificada a ídolos. Mais na frente, Paulo vai falar sobre gente que come carne e tem gente que não come carne. Tem gente que come verdura. Paulo já falou e fala isso em Romanos também. Então tem gente, e aí tem hora que Paulo chega a dizer: olha, se comer carne escandaliza meu irmão, eu nunca mais comerei carne. Ele era um carnívoro, Paulo, o apóstolo. Mas se comer carne escandaliza meu irmão, não convém eu comer carne. Aí ele fala isso: não convém. E, em outras palavras, eu sou liderado, eu sou dirigido, e as minhas ações, elas têm que ser dirigidas por aquilo que Deus quer de mim, não é? Ou para aquilo que eu sou em Deus, ou para aquilo que Deus espera. E o que é que eu estou a fazer do meu corpo? Interessante, porque ele vai dizer: olha, os alimentos são para o estômago são para o alimento. E Deus, olha lá, ó, Deus destruirá tanto este como aqueles. Tanto os alimentos como o estômago. Agora preste bem atenção. Porém, aqui Paulo dá uma apertada na torniquete. E aí diz lá: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Opa, peraí. Todas as coisas me são lícitas. Então, se são lícitas, eu posso ter 3 namoradas, 4 mulheres, eu posso. Ou o corpo, o corpito, o teu corpinho, tem um propósito no teu corpo, tem um plano de Deus para você, tem um plano de Deus para o seu corpo. E eu quero que você veja muito isso, porque esses versículos do 12 ao 20 é literalmente uma teologia do corpo. O que é que eu faço com o corpo? Sabe essa moda que o pessoal, assim, as mulheres estão falando muito isso? O corpo é meu, o corpo é meu. O homem é meu, o corpo é meu, eu é que me basto, eu é que me amo. Deixa eu dizer, se você é cristão, se você é crente, se você conhece a Deus, se você ama Jesus, você tem que entender que há um propósito no corpo, há um propósito redentivo, há um propósito na ressurreição, há um propósito profundo, e você tem que entender isso. E aí eu vou fazer do meu corpo não algo que é inconveniente, mas algo que é conveniente para o Senhor. E aí ele vai dizer: o corpo, então, não é para a impureza. O corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Em outras palavras, você pensa assim, ó, esse meu corpo é para o Senhor. Esse seu corpo, suas mãos, sua boca, seus olhos, seus pés, é para o Senhor. E o Senhor para o seu corpo. O que é que eu vou fazer do meu corpo? É nesse sentido que tudo que nós falamos sobre impureza, tudo que nós falamos sobre imoralidade na área do corpo, na sexualidade, ela tem a ver. Ah, pastor, nós não podemos ser reprimidos. É verdade, nós somos livres. Agora, nem todas as coisas convêm, filhinho.
Por que não convém? Porque o corpo é para o Senhor. Preste bem atenção. Olha o que ele vai, como é que Paulo vai aprofundar essa questão de o que você está entendendo do seu corpo. O que é que você faz com o seu corpo? Tem gente que não valoriza aquilo que tem. Tem gente que acha defeito no seu corpo. Aliás, estamos vivendo uma época que as pessoas chegam e falam assim, esse meu cabelo, sempre, você pode observar, né? Algumas mulheres sofrem mais do que homens. Homem parece que é meio desprovido. Mas hoje em dia a homaiada também está tão vaidosa. É um tal nossa, tem tanta coisinha, tanto mimimi. Mas é impressionante como as pessoas elas estão tão vaidosas e ao mesmo tempo elas estão tão desprezando o seu próprio corpo. Em não cuidar do seu corpo e não ter propósito para o seu corpo. E aqui nesse capítulo qual é o propósito de Deus para o corpo teu? Para o meu corpo. O que eu estou fazendo com ele? Preste bem atenção. Vamos ler aqui mais um pouquinho. Lê comigo. Pega a sua Bíblia aberta aí. Olha lá, versículo 14. Agora eu vou ler direto, do versículo 14 até o 20. Acompanhe comigo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então esse corpo aqui, preste atenção, né? Esse corpo aqui, ele não vai ser perdido. Ele não vai simplesmente ficar morto na morte, na terra. Não, Deus ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Olha só. O teu corpo, o meu corpo é para o Senhor. Você entregou a sua vida para Jesus e a Bíblia diz que o Senhor veio morar em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós nos tornamos santuários, morada do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é para o Senhor. Como é que eu, membro de Cristo, membro de Cristo, Cristo habita em mim, como é que eu posso pegar e forçar o Cristo amado a se unir a uma prostituta, a uma relação conjugal suja? Como é que eu posso pegar o meu corpo e ter um adultério? Como é que eu posso fazer? Eu vou por acaso forçar o santo de Deus a isso? Olha que coisa fantástica. Olha lá, não sabeis, versículo 17, mas aquele que se une, ou melhor, 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Você sabe que na Bíblia, a primeira definição de casamento, que está lá em Gênesis, deixa pai e mãe, então unir-se-á com a sua esposa e serão os dois uma só carne. É exatamente o ser uma só carne. Ele está falando de uma relação sexual consensual, amorosa e com compromisso. Isso é o casamento. Outrora eu estava debaixo da autoridade de papai e de mamãe, mas agora a minha esposa estava debaixo da autoridade da mamãe e do papai dela, mas nós achamos que queremos viver juntos e nós nos amamos e falamos isso diante de Deus. E diante de Deus nós nos aproximamos e, Senhor, ela é aquela que eu quero. E serão os dois uma só carne. Uma só carne. Quando Abraão queria achar uma esposa para o filho, ele pegou lá o servo dele, o Eliezer, quase Eleazar, e mandou para ir lá para a terra dele, lá para achar alguém da família dele. E ele achou uma garota lá,
maravilhosa, cheirosa, bonitinha, mas que não deu para mandar um zap, não deu para mandar uma foto, não deu para mandar um fax, não deu nada. O Isaac, coitado, ficava, quem será que, olha para mim, cara, não manda, não traz uma pessoa, né? Ele ficava rodando para lá e para cá, rodando para lá e para cá, e lá vem o Eliezer trazendo aquela que ele achou que era a escolhida. E aí diz lá que Isaac viu de longe aquela comitiva e ele já ficou assanhado. E a garota lá, toda charmosa, também esperando quem é. E ela já olhou quem é aquele garotão lá na porta da tenda. Ele falou assim, é ele. Ela então deu uma ajeitadinha, botou um véuzinho, deu uma tampeadinha. E diz a palavra que o Isaac vai lá e a pega. Ela cai do camelo, ou desce do camelo, sei lá, ficou tonta com a beleza de Isaac. E aí pega e diz que Isaac a leva para a tenda. Esse é o casamento. Ele só fez isso. E aqui você vê Paulo dizendo que quando um homem se une a uma prostituta, ele casou com ela. Esse é o ato. Como é que você vai pegar? Como é que você vai fazer isso? Uma só carne. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se você tem o Espírito de Deus, se você tem Jesus, você uniu ao Senhor. Você e Deus, quando você entregou a sua vida, quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando nós dizemos, Senhor, eu me rendo, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida, perdoa-me, Senhor, eu mereço a morte, lava-me com teu sangue. Quando você entregou a sua vida, quando você diz, vem, Senhor, entra na minha vida e ser Senhor da minha existência, quando você diz isso, aqui mas aquele que se une ao Senhor é uma união. É uma união com o Senhor, é um espírito com ele. Olha o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Não sois de vós mesmos. Esse corpo aqui não é mais meu, esse corpo é dele. Esse teu corpo, se você entregar a sua vida para Jesus, você tem que entender isso. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem que dizer que você está entregando tudo. Tem gente que fala assim, eu estou entregando a minha alma ao Senhor Jesus. Não, querido, aqui é uma conversão, é a entrega da sua vida. Entende isso? E às vezes nós não percebemos, muitos cristãos vão sendo enganados nessa maneira frugal de dizer, eu entreguei minha alma para Jesus, eu entreguei meu espírito para Jesus. Não, você entrega tudo, o homem é uno. Alma sem corpo não é homem, espírito sem corpo não é homem, corpo sem alma não é corpo, não é o homem, não é ser humano. O ser humano, por mais que a gente divida corpo, alma e espírito, não é? O ser humano ele é uno. Ele é corpo e alma e espírito. O corpo não é apenas um casulo, um lugar que as pessoas... Estamos aqui nesse mundo apenas para sofrer um pouco, como pensavam alguns filósofos gregos. Estamos aqui apenas para depurar, estamos aqui apenas para sofrer um pouco. Isso aqui, porque o que importa mesmo é o espírito, é a alma que vai para Deus. Não. Deus, o nosso Deus, da palavra, ele ressuscitou Jesus e ele diz, vai ressuscitar cada um de nós. Há um propósito no ser humano. Foi ele que criou o homem do pó da terra. E ele que soprou o vento, o hálito, o sopro divino. E nós passamos a ser alma vivente. E nós, quando morremos nessa terra, o corpo volta para o pó, mas a alma volta para Deus. Mas vai chegar o momento que o Senhor vai pegar e vai juntar tudo de novo, que chama ressurreição. Há um propósito. Então eu tenho que esse propósito, ele é latente. Ele quer dizer, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu preciso dizer, Senhor, não é só minha mente que é do Senhor. Não é só meu coração. A gente usa, né, aquele texto, filho meu, dá-me o teu coração. E é verdade, porque começa ali nas fontes da vida, né? Mas envoga tudo, engloba tudo, melhor dizendo. Né? É todo o nosso ser, porque o corpo é para o Senhor.
E o que é que eu vou fazer do meu corpo? Este corpo já não é mais meu, diz o versículo 19. Olha, o Espírito habita em nós, nós somos santuário, morada do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Se você for a Gálatas, capítulo, deixa eu ver se eu acerto aqui. Em Gálatas, Paulo vai dizer assim, cadê? Coríntios, Gálatas. Termina Coríntios, Gálatas, diz assim. Versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, eu estou crucificado com Cristo, diz Paulo. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé nele. Em outras palavras, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu terei, todas as minhas dores, todas as minhas angústias é para o Senhor. Várias vezes eu já falei para o Senhor, Senhor, está doendo, ou então, Senhor, se eu quiser levar, o corpo é seu, eu estou aqui enquanto eu for útil, estamos aqui. Se não for mais útil, o Senhor leva, está tudo certo, tudo é teu, tudo é teu. Como é que eu posso pegar algo que é santuário do Espírito Santo? Como é que eu posso dizer assim, eu creio em Jesus, o Espírito Santo, ele é santo, ele habita em mim. E lá em Coríntios, então, o pessoal falava em línguas, que era uma maravilha, o pessoal tinha dons do Espírito maravilhosos, o pessoal gostava, e é isso mesmo, que igreja cheia de potencialidades e tal. Mas ao mesmo tempo, pegava o corpo e se unia. Como é que? A prostitutas. E naquela época existia uma coisa que até tem pouco hoje, mas nas religiões daquela época havia muitos cultos de religiões daquela época que era exatamente feito a partir da prostituição. Eram prostitutas cultuais. Gente que ia como que adorar aquelas divindades e era exatamente uma prática imoral, uma prática de impureza, de sujeira. E Paulo está dizendo, como é que eu posso pegar o templo do Espírito Santo, a morada de Deus? Eu me entreguei ao Senhor, o Senhor é meu, eu me uni ao Senhor. Como é que eu posso pegar esse e unir a uma prostituta? Então, o que é que você faz do seu corpo? Você precisa pensar nisso. Porque este é o que está atrás, ou para dando base, para o que nós falamos sobre imoralidade e sensualidade, etc. Uma vez uma jovenzinha falou assim, pastor, o senhor pode dizer o que tipo de roupa eu posso vir para a igreja? Qual é o tamanho da saia que eu posso vir para a igreja? Meu Deus, eu me senti envergonhado. Eu falei assim, minha filha, você não tem vergonha de perguntar um troço desse para mim? Você quer que agora eu tenha uma fita métrica dizendo que a saia tem que ficar 3 dedos, 2 dedos, ou abaixo ou acima do joelho? Você quer mesmo que eu fique medindo e veja se você está com roupa decente, roupa transparente ou não? Isso é sério mesmo? Você por acaso não tem o Espírito do Senhor e você não pergunta ao Espírito do Senhor se você está vestida convenientemente? Se você está, ou você está apenas querendo produzir sensualidade a outros, ou você está apenas querendo defraudar outros, ou você está ali para quê? Sério, você não pergunta para o Senhor se essa roupa convém? E você quer que eu te dê um modelito?
É muito engraçado como em igrejas e lugares o pessoal falando de doutrina, né? Não, a nossa igreja é muito doutrinária. E aí você pergunta, que raio de doutrina é essa? Aí ele diz, é que lá na nossa igreja não pode isso, não pode aquilo, a roupa é assim, a roupa é assada, aqui a gente usa toga, beca, a gente usa só saião, a gente fica fechado, a gente não usa calça comprida, a gente não sei o que, a gente não usa isso, a gente não vai na... Tá, e isso é doutrina, ensinamento. Da onde você tirou isso? Tira de quê? Tira de qualquer lugar, menos de um relacionamento, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6. O meu corpo, o seu corpo, é para o Senhor, para trazer honra e santidade ao Senhor, para demonstrar o seu amor, o seu poder e a sua santidade. O meu corpo é santuário, o seu corpo é santuário, é morada do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, santifique-se. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, vai na imoralização. Vai, pratica o que quiser, pô. Não tem o Espírito Santo de Deus. Está condenado mesmo. Mas se eu sou de Jesus, se eu amo a Jesus, se eu quero andar com Jesus, você tem que pensar, opa, a minha vida eu entreguei para o Senhor. O que significa isso? Eu não entreguei apenas o culto de domingo, eu não entreguei apenas os cânticos, eu não entreguei apenas as minhas mãos, eu quero levantar. E em louvor, não entreguei só isso na hora do cântico. Eu entreguei na hora de fazer as coisas, na hora do trabalho, na hora do cuidado. Meu corpo é do Senhor. E é nisso que você trabalha. Isso é que se mede a sua imoralidade ou santidade. Interessante, né? É diferente. Não é por pode e não pode. Não é. Não é. É muito mais. É pelo aquilo que traz honra e glória para Jesus. Porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Somos membros de Cristo. Cristo habita em nós. O que eu apalpo? Onde é que eu pego? Para quem eu me entrego? E aqui é bom falar num português grosso. Qualquer um que se entrega fora do casamento, e quando eu falo de entregar, eu falo do que você está fazendo com o teu corpo. Você está deixando ser apalpado por quem? Você está deixando ser levado por quem? Ah, pastor, mas o outro é crente. Se fosse crente, protegia você. Se fosse crente, ia querer que você fosse santo ou santa. Ah, pastor, mas a gente luta. Sim, a gente luta. Claro que luta. É uma luta contra a carne. Então a gente luta, os dois lutam. E Paulo vai dizer, e nós vamos ler isso aqui mais frente, quem não consegue se dominar, que se case. É melhor casar do que viver abrasado. Só pensa naquilo. Né? Então casa, para você não viver impureza, porque impureza demonstra que você não tem o Espírito Santo. Ou pior, você tendo o Espírito Santo, você está forçando o Espírito Santo. Forçando o Espírito Santo à imoralidade. Já pensou? Não, já pensou? Pensa numa comida que você não gosta. Tá bom, eu não gosto de jiló, todo mundo já sabe disso. Mas já pensou alguém me obrigar a comer jiló? Odeio jiló. Mas já pensou alguém me obrigar a comer jiló? Então você imagina que o Espírito Santo habita dentro de você e você vai pegar o Espírito Santo e vai obrigá-lo a fazer, a viver, a estar no meio de algo que ele abomina mais do que eu por jiló. Já pensou? Então tem crente que fica falando essas besteiras. E na igreja tem gente
que se diz crente e pratica a imoralidade. Por isso que Paulo, já no capítulo 5, ele já ficou. Como é que vocês estão aí? Vocês não lamentam, vocês não choram, vocês não pranteiam. Oh, miserável homem que sou. Oh, Senhor, eu estou lutando para não pecar. Isso mesmo, você está lutando para não errar? Muito bem, isso é coisa de cristão. Lutar para não cair, lutar para não errar, lutar para não defraudar ninguém, lutar para não viver misturado com sensualidade. A Bíblia diz que Deus odeia, nós devemos abominar até a roupa contaminada com a carne, com carnalidade. Então você presta atenção, varoa, presta atenção e pergunta: Senhor, esse meu corpo é para o Senhor, é para a glória do Senhor. E aí você se porta bem. Porta-te bem. Porta-te bem. Porque Deus está vendo. E você quer honrar e quer glorificar o Senhor Jesus. Olha o versículo 18, irmãos. O versículo 18 diz assim: fugir da impureza. Interessante, né? Há um outro texto que diz assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Com o diabo a gente resiste. Com o diabo a gente pode vir, capeta. Você está repreendido em nome de Jesus. Com o diabo você repreende. Muitos crentes. Eu não gosto desse papo de diabo. Quero saber de diabo. Eu não tenho esse negócio de batalha espiritual. Eu não gosto desse negócio não. Deixa o diabo quieto, eu não amolo ele não me amola. Isso é um papo de quem não entende nada da palavra. A Bíblia diz resistir ao diabo e é para ele fugir de você. Uau! Já pensou? Gente, resistir ao diabo e ele fugirá. Não se ter medo não. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A gente luta. Vai aqui, vai acolá e vamos que vamos. No entanto, aqui claramente, não só aqui, a Bíblia diz assim, ó, fugir da impureza. Interessante, né? Interessante. No Antigo Testamento tem uma história de Absalão, ou Absalão não, Balaão. Estou misturando alhos com bugalhos. Balaão era um profeta lá de aluguel, que profetizava sei lá o quê, dos povos daquela região. E quando o povo de Israel está vindo para a terra prometida, lá um determinado rei contrata esse Balaão para amaldiçoar aquele povo, o povo de Deus. E o Balaão, você lembra da história? O Balaão vai lá e quando ele vai amaldiçoar, ele abençoa. Ele abençoa. Eu não te contratei para você amaldiçoar. Ele falou, não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa, não dou conta. Chego lá na hora, eu travo, não dá para amaldiçoar esse povo. E aí, ele dá um conselho. Ele não pode amaldiçoar o povo, mas ele dá um conselho para aquele rei. E o conselho é: você precisa fazer com que o povo não queira nada com Deus. Você precisa faz assim, ó, faça com que esse povo não ame a Deus, não sirva a Deus, não seja santo de Deus. Faça com que esse povo se separe de Deus. Quando esse povo se separar de Deus, aí sim eu posso amaldiçoar. Ou melhor, nem precisa. E o conselho do Balaão tinha a ver com imoralidade. Mistura as mulheres, dá as mulheradas lá, faz a mistura, bota os homens ali, tudo musculoso, para as gatinhas, tudo chique, charmoso, mistura. Na igreja não tem crente, pastor. Eu estou procurando um marido, mas na igreja não tem. Eu vou ter que achar lá no mundo. Vai, nojenta, vai. Ah, pastor, as meninas da igreja, não, pastor, tem que arrumar umas gotinhas, umas gatinhas, umas gotosinhas aí. Vai, nojento, vai lá. Então o conselho do Balaão está aqui, ó. Quando a Bíblia diz fugir da impureza, ele está dizendo, não tenta resistir, não. Não, pastor, eu me controlo, eu sei até onde eu posso ir. Um dia perguntaram para um pastor, perguntaram lá, Senhor, até onde eu posso ir na minha liberdade com a minha namorada, com a minha gatinha? Até onde eu posso ir nas carícias, nos beijos e nos afagos? Até onde? Aí o pastor respondeu, vejo que o amado gosta de viver na beirada do precipício, né? Gosta de viver assim, né? Um escorregalzinho, né? Gosta de viver bem pertinho. Rapaz, mantém a cabeça, rapaz. Controla.
Para que você quer viver perto do buraco, do abismo? Afasta. Fugir da impureza. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado da internet sua de noite, depois do culto aqui. Depois você vai lá ver na internet lá, umas coisinhas, umas coisonas. Cuidado com os filmes. Cuidado com as revistinhas. Cuidado com o que você lê. Cuidado com quem se conversa. Cuidado com as rodas dos escarnecedores. Cuidado. Cuidado. A Bíblia manda fugir. Fugir. Não manda ficar perto. A impureza é um negócio que estraga e tem destruído famílias. Aí você pensa, é o diabo. Não, não é o diabo. O diabo você resiste, ele foge. Mas quando você se vende a isso e você esquece que o teu corpo é para o Senhor, e você começa a achar que você pode fazer o que quiser do seu corpo. Pastor, todas as coisas não são lícitas? Querido, mas não convém. Da impureza você deve fugir. Da impureza, da traição, de achar que a grama do vizinho é mais verde. Qualquer outro pecado, versículo 18, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Interessante, né? Qualquer outro pecado. Mas aquele que pratica a imoralidade, ele insiste na sujeira, na impureza, no relacionamento que não convém. No relacionamento fora da santidade do casamento. Aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, quando alguém se une a uma prostituta ou a um prostituto, quando alguém adultera, quando alguém fornica, quando alguém peca contra si mesmo. Peca contra si mesmo. E sempre nesse negócio, o corpo é meu. Eu faço o que eu quiser do meu corpo. E enquanto essa máxima estiver no coração das pessoas, enquanto essa máxima achar que você é que se governa, tiver no sua mente e coração, você não pode dizer que você de fato é um verdadeiro cristão. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente entrega tudo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim, ele vive aqui, ele vive no meu coração, no meu corpo, em todos os meus membros. E ele quer que eu seja muito feliz nos padrões, na direção e na santidade. O que faço eu, pastor? Versículo 20 diz assim: porque fostes comprados por preço. Eu não sou de mim mesmo. Eu era entregue, eu era pecador literal, eu era escravo de Satanás, eu era cavalo de Satanás. Satanás, montava assim, metia espora e carcava a espora. A gente fazia a vontade da carne, dos desejos, dos pensamentos, e éramos como filhos da ira e fazíamos a vontade das trevas. É assim. Mas aí nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos amou e a Bíblia diz que ele nos comprou. Nós não somos nosso corpo agora. Alguns falam assim, não, ele me libertou, então eu já sou livre. E fica parecendo que ele é livre para ele poder voltar para a prática deliberada do pecado. Meu Deus, que engodo que o diabo vai colocando na mente de alguns coitadinhos cristãos que se dizem cristãos. Eu sou livre da escravidão, eu sou livre do poder do diabo, eu sou livre do pecado.
pecado, eu sou livre da imoralidade, o pecado já não mais tem poder sobre eu e você, eu sou livre para adorar a Deus, eu não podia adorar, agora posso, eu não tinha vida eterna, agora eu tenho, eu volto para os braços daquele que me salvou e me comprou, fostes comprado por preço. Você sabe, Pedro escreveu isso, que nós fomos comprados não pelo sangue de animais, de bodes, mas pelo precioso sangue de Jesus. A gota do sangue de Jesus, quanto valia, né? Do Criador. Fomos comprados, somos dele, para ele. Agora, entretanto, enquanto o mundo diz que você pode fazer o que quiser no seu corpo, você não pode fazer o que quiser no seu corpo, porque o seu corpo não é seu, o seu corpo é para o Senhor, e o Senhor é para você. Ele quer encher-nos, Ele quer nos tornar úteis, Ele quer encher a sua alma, Ele quer fazer a gente pronto para Ele. O que eu faço? Glorificai a Deus no vosso corpo. Pega o seu corpo e diz, Senhor, é teu. Então, Senhor, eu estou com uns desejos esquisitos, Pai. Eu estou com uns negócios aqui, Senhor, me ajuda. Isso. Clama ao Senhor e diz, Pai, eu quero viver para a glória do teu nome. Cuida de mim. Lembra que, mais na frente a gente vai ler esse versículo, eu não quero adiantar, mas aquele texto que ele diz lá no capítulo 10, diz, não sobrevém tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Tentação humana, você vai vencer e ele vai dar força para vencer. Então você chega para ele e diz, Pai, pastor, eu já errei, pastor, eu já pequei, pastor, eu já feri, eu já ofendi, eu já magoei. Ok, para, dá um basta. E chega para o Senhor e diz, Senhor, eu não quero mais viver na prática deliberada de pecado. Eu quero glorificar o Senhor no meu corpo. Eis ali uma mulher, eis qualquer coisa. Eis aqui um homem, eis safado, eis mulherengo, eis adúltero, eis prostituto, eis. Agora é para o corpo do Senhor Jesus. Ele luta para viver uma vida de santidade e o Espírito do Senhor luta com ele, para ele, e ele é do Senhor Jesus. Então agora é hora de você lutar e de vencer, porque não só a sua alma, só o seu cântico é do Senhor Jesus. Os seus pés também, seu nariz também, sua boca também, seu pescoço também. Assim, tudo é para ele, somos dele. Então cuidado com o que você faz, porque há um propósito pessoal maravilhoso de Deus para a sua vida. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E santificação passa pelo teu corpo. Como é que essas coisas estavam na igreja? Porque na igreja de Corinto existia imoralidades. Na igreja odierna, na igreja de hoje, também estamos enfrentando lutas, né? Estamos vivendo um período em que os desejos cada vez mais... Isso não é coisa nova, não. O pessoal fala, isso é uma coisa do presente século, o hedonismo, dos prazeres. Isso é velho, gente, isso é velho. A busca pelos prazeres, isso é velho. Vai lá na Grécia Antiga, vai lá na Babilônia, vai nos impérios passados, vai em Roma, meu Deus do céu, vai na China, vai na Índia, vai, caminha para você ver a que ponto a imoralidade humana chega. Nada novo. O que é novo aqui é que aquele que tem Jesus, o seu corpo e a sua alma, o todo, pertence a Deus Pai, Criador, comprador, sustentador das nossas vidas.
Que Deus te sustente, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te perdoe, que Deus te alegre e que você glorifique a Jesus Cristo com o corpo que Deus te deu e que você possa perceber a boa mão do Senhor sobre tudo. Que a graça do Senhor seja contigo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que vivamos de modo digno do seu Evangelho. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos rogar misericórdia. Pai, queremos rogar pela nossa igreja, pela igreja, Senhor. Queremos rogar pelas nossas vidas, pedir que o Senhor venha sobre nós com o teu Santo Espírito e enche-nos de tal maneira que só exista em nós o viver pela tua graça e para a tua graça, pelo teu poder. Ó Deus, perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos a entender que tudo que somos, tudo que temos, tudo que teremos, tudo que já tivemos, tudo é para o Senhor, tudo é do Senhor, para a glória do Senhor. E nós queremos bendizer ao Senhor. Então, estenda a sua mão sobre cada um daqueles que estão a nos ouvir. Um desejo sério de viver. Eu quero viver para Jesus, porque Ele me comprou. Eu quero viver para Jesus, que veio por causa dos meus pecados. Ele veio. Como posso eu, que fui comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, que tanto se deu, sofreu, como posso eu dizer que sou cristão e crente e ainda sentir saudade das cebolas e dos alhos do Egito? Como posso eu? Oh Deus, então visita teu povo, santifica o teu povo e levanta uma igreja comprometida, séria com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. No perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, clamamos. Amém. 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 Amém, querido. Que Deus te abençoe, que Deus te lave, que Deus te fortaleça, que Deus te faça perseverar para viver para a honra e glória, para glorificar a Deus no vosso corpo. Então, a partir de agora, desta noite, né, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, no relacionamento com seus filhos, no acordar de amanhã, no ir para o trabalho, você diz assim: meu corpo é para a glória do Senhor, eu vou glorificar o Senhor. Em tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome dele, para a glória dele. Que Deus te abençoe. Ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero, ore que está chegando o impacto missionário, que vai começar aqui dia 16 de janeiro. Ore por nós, é um novo ano que está se levantando e nós cremos que o Senhor há de fazer coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Ore para que Deus levante trabalhadores, missionários, gente que quer ser treinado, gente que quer se preparar para servir ao Senhor, para vir para cá, para juntar forças conosco, para a honra e glória do Senhor. Então, que pessoas coloquem o seu corpo, né, cumprindo aquilo que Paulo diz em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus está interessado em tudo que você é. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, e um feliz Natal, e que você possa dar então um presentão para o nosso Deus. Entrega o teu corpo, entrega, Senhor, e deixa Deus fazer e usar você para a honra e glória do seu santo nome. Fica na paz, beijo no coração e até a última quarta-feira do ano, na semana que vem. Deus te abençoe. A gente volta. E aí vamos falar sobre o casamento, pureza no casamento e relacionamento do casamento. Espero que você venha e que estejamos juntos para a glória do Senhor. Beijo no coração, ore por nós, ore por nós.